rastro dos efeitos da paralisação dos caminhoneiros, o setor de café acabou sendo duramente atingido. E nesta semana, a Juliana conversou com o Eduardo Carvalhais, ele que é a maior autoridade em mercado de café do país, explicou o que isso pode acarretar e o que está impactando nas exportações brasileiras. Falamos agora a respeito dos impactos da greve sobre o setor cafeeiro. Para saber em detalhes como que essa paralisação afeta a cadeia produtiva do café, conversamos com Eduardo Carvalhais, ele que é analista do mercado de café e fala com a gente direto de Santos. Olá, Eduardo, obrigada pela disponibilidade. Como que a greve tem afetado o setor cafeeiro? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a greve afetou o setor porque, primeiro, praticamente paralisou novos negócios no mercado físico brasileiro. Desde final de quinta-feira para cá, os negócios foram muito poucos. Ninguém queria fechar negócio sem saber quando é que ele poderia ser concretizado, os cafés retirados e pagos. Além disso, os cafés que foram vendidos ao longo da semana passada estão parados em armazéns, em fazendas, esperando o fim agora dos piquetes, antes da greve. Não existe mais greve, o que se nota em alguns locais e vai diminuindo a partir do final da tarde de ontem, são piquetes de pessoas estranhas aos caminhoneiros. Existem alguns que estão diminuindo, aos pouquinhos está se retomando a retirada de cafés em fazendas e em armazéns, e esperamos que até a sexta-feira isso esteja regularizado. Também aqui no Porto de Santos, foi totalmente paralisado o embarque de café. As carretas trazendo os contêineres, e mesmo café para serem colocados em contêineres de Santos, não conseguiram entrar no porto. E isso atrasou muito, traz prejuízo aos exportadores, porque eles perdem navios, vão ter que aguardar próximos navios. Tudo isso atrasa muito a programação brasileira de exportação de café. Foi sim ruim para o negócio de café, mas nós esperamos que a partir de hoje comece a se normalizar. Eduardo, há alguma influência da greve dos caminhoneiros sobre os contratos de café arábica negociados na Bolsa de Nova York? Não, isso traz mais uma apreensão numa hora em que também o início da subida de frentes frias começa a deixar os operadores de Nova York apreensivos. Nós temos que lembrar que o Brasil, como o maior produtor e exportador de café do mundo, não tem praticamente nenhum estoque remanescente. Ele depende da produção desta safra e das próximas para abastecer seus clientes fora do Brasil e o consumo interno. E o Brasil deve exportar nesse ano agora em torno de 35 milhões de sacas, esse ano safra, que começa em 1º de julho. E os compradores lá fora contam com esse café e com o da próxima safra. Então, qualquer atraso numa hora como essa deixa o mercado um pouco apreensivo, sim, mas não é um fator determinante nos preços em Nova York, não. Eduardo, a gente fala agora sobre um outro assunto envolvendo o café, dados do Rabobank, que divulgou recentemente expectativa de superávit de café no cenário global no ciclo que vem, 2018-19. Como que o escritório Carvalhais enxerga essa expectativa? Olha, ele aumentou o superávit de 3 milhões e 300 para 3 milhões e 800 mil sacas no consumo mundial que está acima de 155 milhões. Esses números todos não são exatos, porque mesmo o consumo mundial está claramente subindo em todo o mundo, e na Ásia principalmente agora, e você falar num superávit de 3 milhões e 800 num consumo acima de 155 milhões de sacos, eu diria que é nada, está dentro da margem de erro da estimativa desse consumo. Fora isso, em termos de produção, se no Brasil, que é o maior produtor do mundo, o maior exportador de café do mundo, que tem um negócio com mais de 250 anos, com centenas de agrônomos, centenas de técnicos de estimativa de safra, já há problemas de estimativas e acima de 3 milhões de sacos, entre os números menores e os maiores, o que iria nos países africanos, nos países da América Central, no Vietnã e na Indonésia, como é que se chega a uma precisão de uma estimativa de safra? Portanto, eu acho isso muito pouco, eu não vejo nada demais disso, isso aí significa aquilo que nós temos falado há muito tempo. Há um equilíbrio e precário entre produção mundial e consumo mundial. Esses números de 3 milhões e 800 mil sacos não dão folga para ninguém. Ele pode simplesmente estar 3 milhões e 800 acima do consumo ou perfeitamente abaixo disso. Dentro de qualquer levantamento como esse, a margem de erro está acima disso aí.
Tá certo, Eduardo. Eu agradeço muito pela sua disponibilidade aqui com a gente. Uma boa tarde para você. A gente espera que logo realmente sejam retomadas as atividades com o setor cafeiro aqui no país. E por aqui nós continuamos falando de café, agora no quadro Somos Todos Produtores, que tem a participação de público. Nesse caso é o Leopoldo que está participando conosco no dia de hoje. Ele que fala do município de Ministro Andreasa e fala lá do estado de Rondônia. Pois é, ele é do estado de Rondônia, Fabiano, estado esse que deu início à colheita da safra de café Conilon 2018, trazendo o pontapé inicial, então, para as atividades desta variedade. Mandou fotos para a gente, então, das suas lavouras de café, ali quase prontas para serem colhidas. Belas imagens enviadas, então, pelo Leopoldo de Ministro Andreasa. Rondônia é um dos maiores estados produtores de café Conilon do Brasil. Tem se destacado, Fabiano, a cada ano com melhor produtividade por conta dos investimentos do governo em fazer aquisição e distribuição gratuita aos cafeicultores da região de mudas clonais. Leopoldo, muito obrigada pela sua participação. Um grande abraço a todos aí de Ministro Andreasa. E por aqui a gente segue falando a respeito de café, porque o assunto agora é a previsão do tempo para essas áreas de produção, principalmente de café Conilon, que é o caso aí do Leopoldo, que produz lá em Rondônia. Quem traz as informações é Juliana Rezende. A colheita do café Conilon de Rondônia vem avançando bastante. Os produtores seguem em andamento com as atividades no campo. Agora, no Espírito Santo, outro estado produtor do café Conilon, a tendência ainda é de atraso nas atividades de colheita das lavouras. Até agora, apenas 10% já foi colhido de todo as áreas produtoras de café do Espírito Santo. Nos últimos dias, a umidade do solo vem caindo, principalmente em Rondônia, porque o tempo firme vem predominando por lá. No Espírito Santo, a umidade do solo vem ficando um pouco mais elevada, porque as chuvas vêm se concentrando em toda a faixa litorânea do Sudeste, incluindo o estado capixaba. Nos próximos dias, não tem previsão de chuva de forma tão abrangente e significativa em Rondônia. As instabilidades começam a perder intensidade. As chuvas que acontecer ficam localizadas nas áreas mais ao norte do estado e são pancadas muito irregulares e de fraca intensidade. No Espírito Santo, tempo firme predominando até pelo menos o dia 6 de junho. A partir do segundo período, entre os 7 e 11 de junho, tendência de chuvas mais abrangentes em Rondônia, mas a chuva não deve vir de forma tão intensa. São pancadas de fraca intensidade e também de baixo acumulado. No Espírito Santo, a chuva volta a acontecer por conta dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa, mas ainda é uma chuva com baixo volume, sem potencial para atrapalhar o andamento da colheita do café Conilon no estado. No decorrer do terceiro e último período, até o dia 15 de junho, a chuva perde força no estado de Rondônia e também no Espírito Santo. Então, durante os próximos períodos, durante esta primeira quinzena do mês de junho, a tendência de chuvas fracas em áreas produtoras de café, tanto em Rondônia como também no Espírito Santo. Então, nessas áreas, a expectativa é de um cenário bastante otimista para que os produtores possam dar andamento às atividades de colheita do café Conilon.